Então vamos falar a respeito do certo ou errado, né? Em Romanos 2, 14 e 15 falam a respeito disso. Poderia começar com Gênesis 3, 22, mas para o vídeo não ficar tão extenso, mas você pode depois dar um Google, pesquisar se você não tem a Bíblia, ou se você tem a Bíblia, pegar e ler. Vai lá, você vai ver a respeito do bem e do mal, né? Ou do certo e errado. Então 14 diz assim: até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, e aqui é na realidade Paulo falando para a igreja de Roma, então essa lei aqui era a lei de Moisés, lei escrita. Então até mesmo os gentios que não têm a lei de Moisés, ou trazendo para os nossos dias de hoje, não têm a Bíblia, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Então, ele fala aqui que existe uma lei gravada dentro do nosso coração. E a gente vai descobrir um pouco melhor a respeito de que lei é essa. E aí eu já falei de C.S. Lewis, de cristianismo puro e simples, agora vamos chegar e falar um pouquinho a respeito e a gente volta depois a falar a respeito do certo e errado. C.S. Lewis, para quem não sabe, ele era ateu e ele se converteu ao cristianismo. Esse livro aqui, Cristianismo Puro e Simples, ele foi escrito no período da Segunda Guerra Mundial, onde C.S. Lewis foi convidado pela rádio BBC para falar a respeito do cristianismo. Por quê? Durante a guerra, onde a gente não sabe quais são os desdobramentos, onde a vida do ser humano está posta em xeque, onde não tem mais esperança, C.S. Lewis foi falar a respeito do cristianismo, dar esperança para aquelas pessoas daquele tempo. E hoje, quando eu vejo Rússia, Ucrânia, Irã, né, e agora Venezuela, né, eu fico me pensando, poxa, será que vai ter a Terceira Guerra Mundial? E aí, se o mundo entrar em guerra, como que a gente vai estar nessa nossa esperança? Então, C.S. Lewis foi convidado para dar esperança para aquelas pessoas que não tinham esperança. Então, esse livro foi várias palestras que ele deu à rádio e depois se tornou esse clássico que é Cristianismo Puro e Simples. Então, vamos falar então o que ele diz, né? Ele fala assim: ora, a lei ou a regra sobre o certo ou errado costumava ser chamada de lei natural ou lei da natureza humana. Aí ele explica. A ideia era que, da mesma forma que todos os corpos são governados pela lei da gravidade e os organismos pelas leis biológicas, a criatura chamada ser humano também tem a sua lei. Nós temos nossa lei. Romanos 2, 14 e 15. Tem uma lei gravada no nosso coração. Com uma grande diferença. Então ele faz a diferença entre a matéria e o ser humano. Que diferença é essa? Um corpo, né, a matéria, né, aquilo que não tem vida, não pode escolher obedecer ou não à lei da gravidade. Ele vai obedecer. Ao passo que uma pessoa pode escolher se obedece ou não à lei da natureza humana. Que lei da natureza humana? Ele vai explicar aqui essa lei do certo, errado ou lei moral, né? Então nós temos essa capacidade de decidir se vamos escolher ou não obedecer à lei que está gravada no nosso coração, essa lei do comportamento humano, essa lei moral, lei do certo e errado. E aí ele diz o seguinte: somente depois que você percebe que existe uma lei moral real e um poder por trás dessa lei e se dá conta que violou tal lei e comete alguns erros contra esse poder, só depois de tudo isso, e nem um instante disso, que o cristianismo começa a falar a sua língua. Eles explicam, né, o cristianismo, né? Eles explicam como chegamos ao nosso estado presente, tanto de ódio quanto de amor, a bondade, além também de explicar como Deus pode ser essa mente impessoal por trás da lei moral e ainda assim ser, ao mesmo tempo, uma pessoa. Então ele está explicando
dando uma entrevista a respeito dessa lei de comportamento humano, essa lei do certo e errado. E aí só depois que a gente se dá conta que existe essa lei e a gente violou ela, que o cristianismo começa a falar ao nosso coração, a gente começa a entender a linguagem do cristianismo. E o que é o pecado? O pecado nada mais é do que uma transgressão. Em Gênesis 3, 22, Deus fala a respeito disso, né? Que o homem transgrediu a lei, né? A ordem que ele tinha dado. Então, toda vez que eu decido por mim, eu esqueço de Deus, eu não reconheço um Criador, eu não reconheço que existe um Deus que é Senhor, que criou o universo, que é o Senhor de tudo, e eu por mim mesmo sou a minha própria lei, eu estou em pecado, eu estou cometendo pecado, eu estou violando cada dia mais essa lei que é Romanos 2, 14 e 15. Só que é interessante o seguinte, por mais que eu viole isso, eu tenho essa lei gravada dentro do meu coração. Que lei é essa? Eu sei o que é certo e o que é errado. Então, é engraçado isso, porque a lei moral, ou essa lei do certo e errado, essa lei que está gravada no meu coração, essa lei do comportamento humano, a lei moral, é engraçado porque a gente sabe o que devemos fazer e aí a gente não faz. Então a gente tem isso gravado dentro de nós. Nós sabemos que devemos fazer algo certo e não fazemos. E é interessante que quando a gente infringe uma lei, pode ser até a lei do ser humano, a gente precisa pagar. E essa lei ela é impessoal, ela não está muito ligado com isso. Errou, tem que pagar, é punição. E aí a gente já sabe, né? O ser humano errou. Mas só que o ser humano por si só, ele não é capaz de consertar isso, porque ele sempre vai continuar errando. Ele sempre vai violar essa lei. Nós sempre estamos violando essa lei. E aí a gente sabe quem teve que pagar o preço, né? E aí foi o preço, que foi um alto preço, e esse preço foi perfeito e nos deu de volta o relacionamento que a gente tinha com Deus, e a gente sabe que o nome, quem pagou, a pessoa que pagou esse preço foi Cristo Jesus. Então que a gente possa pensar a respeito dessa lei que a gente tem dentro do nosso coração, tá? E que Deus te abençoe grandemente.